Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 12 diz: E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Veja que a postura de Jesus é engraçada nisso aqui. Porque Jesus diz sobre um milagre que é para servir de testemunho público, que ele não conte para ninguém. E ele diz: olha, não conta, só conta para o sacerdote, para a pessoa que precisa saber. Deu o dízimo e é só isso. Eu fiquei pensando, por que não contar? E a gente entende o porquê de que Jesus disse para ele não contar. É porque a forma que ele interage com Jesus para ser curado diz para Jesus que ele não quer que ninguém saiba o que ele tem. Ele tem lepra, mas ele diz para Jesus: eu quero ser limpo. Ele nunca disse para Jesus que tinha lepra. Quem disse que ele tinha lepra é Lucas, que contou a história. E porque é médico sabe o que ele tem. Mas ele nunca disse para Jesus: tenho lepra. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele chega, ele se prostra com o rosto em terra, com a boca para baixo, para que ninguém sinta o cheiro da doença que ele tem. Vou te contar uma coisa. Esse homem tem uma doença grave, que vai levá-lo à morte. Essa doença ela é física, mas ela também é espiritual. Ela era impura cerimonial, quem tinha essa doença, ou seja, ela não tocava em nada, por dois fatores: religioso e pela questão do próprio contágio da doença. A história conta que quem tinha lepra jamais entrava na cidade sem gritar aquilo que tinha. Quem tinha lepra, quando entrava na cidade, colocava a mão na frente da boca e entrava gritando: leproso, leproso, porque ninguém ousava cruzar a frente de um leproso, até porque esse hálito carregado de partículas cheias de bactéria da doença era extremamente contagioso. Se ele tocasse, o risco de contágio era absurdo. Agora para pensar, ele tem uma doença, e o único que pode curar ele está só no meio de multidão. O único que pode curar ele não fica sozinho em momento algum, sempre está cheio de gente em volta. Aí a questão é, antes de ser curado, ele precisa vencer a multidão que o interrompe. Você sabia que está cheio de gente que nunca vai ser curada porque tem medo de você? Você sabia que tem gente que nunca vai ser curado porque antes de chegar até Jesus precisa caminhar esse corredor? Porque para muitos Jesus só fala aqui, habita aqui, não tem como ter acesso em outro lugar. Então para ele é isso, Jesus é e está no meio de multidões. Só que se ele chega gritando leproso, na cabeça dele não fica ninguém, nem Jesus. Na concepção dele, Jesus é como todo mundo inserido dentro de uma religião, não se envolve, não toca, não... ai, só que tem que arriscar para descobrir. E para arriscar ele precisa passar pelo meio da multidão. Então nesse dia o leproso teve que ser inteligente.
Sabe, nesse dia o leproso teve que entrar sem gritar aquilo que tinha. Nesse dia o leproso teve que encontrar um jeito de chegar até Jesus sem tocar em pessoas e ser escorraçado pelas pessoas. Ele entrou disfarçado. Você sabia que está cheio de gente morrendo e que está disfarçada? Entram na igreja morrendo, disfarçados, com medo de chegar até aqui e ser julgado por quem ficou no lugar, com medo de ser visto como alguém apodrecido, contagioso, sendo que a única coisa que ele precisa é chegar. Com a mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa. Enquanto Jairo chega pela frente, ela chega por trás, porque também ela acha que é a única coisa que pode. E às vezes o problema é a gente, porque Jesus está pronto, preparado para curar, libertar, transformar, fazer vida nova, mas a gente está no meio. Esse leproso, quando viu Jesus, diz: olha, minha única esperança é esse rapaz aí. Se alguém pode mudar, é ele. Eu sei que aonde ele vai tem gente curada. E bom, eu vou arriscar. Só que eu vou ter que me cuidar para não morrer depois de ser curado. Tem gente que é curado e a gente mata depois da cura. Tem gente que é curado e a gente não acredita que foi. A gente diz: não existe ex. a gente não aceita. A gente diz: isso não é verdade. Capaz. Por isso que nem tudo foi feito para ser contado. Tem coisas que precisam ficar só entre nós e Ele. A multidão vai ver a gente saindo do meio, se prostrando. Vão ver a gente bem, mas nunca saberão o que aconteceu. Como Jesus é apaixonante. Jesus é lindo. Porque esse leproso chega, se prostra, coloca a boca no chão e diz: Senhor, se o Senhor quiser limpar-me, eu serei limpo. Só que agora aqui, deixa eu te contar, provavelmente é uma visão. Provavelmente está todo mundo em volta dizendo: limpo do quê? Porque se tem uma coisa perigosa é a multidão. Está dando limpo do quê? E essa caatinga que está aí no meio? Eu acho que esse cara tem lepra, hein? Está todo mundo assim: você está vendo o jeito dele? Eu acho que esse cara tem lepra. Aí está todo mundo assim: eu acho que é lepra. Eu acho que é lepra. Eu acho que é lepra. Aí Jesus toca. E quando Jesus toca, parece que eu vejo a multidão assim: lepra não é. Você não entendeu o negócio. Quando Jesus toca nele, todo assim: Se fosse lepra, ele não teria tocado, porque ele sabe que quando toca no leproso, fica leproso. A diferença de Jesus para nós é que quando a gente toca no doente, quem fica sarado é o doente, e ele continua sendo quem ele é. Ele toca na gente e continua sendo bom, maravilhoso, e a gente é curado, sarado, transformado, liberto. Quando todo mundo assim: eu acho que é lepra, Jesus. Aí Jesus diz assim: quero ser limpo. Jesus podia dizer: você quer mais limpo do quê? Vamos dar um ibope pro milagre. Vamos falar: limpo do quê? Você quer ter o quê? Você já viu entrevista? O que é que você tem? Há quanto tempo? Por quê? Conta pra mim. Sente o cheiro. Faz isso. Não tem entrevista, não tem holofote, só tem um homem sensível ao milagre chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele toca no leproso e diz: ei, quero ser limpo. E na mesma hora desapareceu dele todo vestígio de doença.
a lepra desapareceu, as feridas fecharam, o cheiro sumiu. Aí Jesus diz: conta para ninguém não. Não é todo mundo que acredita na cura dos outros.